Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre Zhengzhou e Pequim, na China. Quem foi para lá é a jornalista Vanessa Ferrari, está conosco no estúdio da TV Câmara. Vanessa, obrigado por sua presença aqui. Primeiro, para pontuar a sua ida para lá, você foi relacionada à questão de competição, você pratica Kung Fu? Isso, Nelson, eu que agradeço o convite. E eu fui para Zhengzhou para competir no esporte que eu pratico, que é o Kung Fu. É uma competição que tem a cada 2 anos, em comemoração ao aniversário do Templo Shaolin. Explica por que o Templo Shaolin é tão importante para eles e para esse tipo de arte marcial. Aliás, é correto falar arte marcial em relação ao Kung Fu? Isso é correto, sim. O Kung Fu é um tipo de arte marcial. E o Kung Fu, ele nasceu no Templo Shaolin, na China, né? Que é pertinho de Zhengzhou ali. Então, é o berço do Kung Fu, é o berço do esporte que a gente pratica. Então... Você imaginou que a quantidade de praticantes e a forma como eles lidam com esse esporte era nas dimensões? Nós vamos começar a colocar fotos aqui sobre as questões relacionadas ao que você viu, né, e ouviu por lá e percebeu, mas se você olhar pelas próprias imagens, é um negócio gigantesco. Eu não imaginava de forma alguma, né? Meu professor já tinha ido para lá anteriormente, ele tinha dito que o campeonato era de grandes proporções. Mas a gente não fazia ideia, a gente chegou lá, tinha 50 mil chineses, garotos assim, de 10 anos, na verdade até de mais pequenos, de 7 a 15, 16 anos, né? Praticando Kung Fu. Eles recepcionaram a gente lá na cidade do campeonato, que foi no Templo Shaolin, e assim, um mar de gente, muito chinês e assim, o esporte é muito popular lá. Entre as imagens, para mostrar a popularidade do esporte, eles fazem, por exemplo, exibições na rua? Foi uma apresentação especial para os competidores, né, uma recepção especial organizada pelo comitê do campeonato, e conforme a gente estava chegando no Templo Shaolin, tinha as escolas de Kung Fu da China, de várias partes da China, fazendo demonstrações, treinando na rua mesmo. Então era uma fileira de chineses, e chegando no Templo Shaolin tem os monges que treinam lá, né, e os garotinhos chineses que treinam lá, e eles também estavam fazendo demonstrações. Fora isso, na China é muito comum, em Pequim, nos parques, eles praticarem Kung Fu na rua mesmo. Qual que é a importância do templo de Kung Fu para eles? A gente tem referencial do cinema aqui, para quem acompanhou a série do Kung Fu, né? Em relação ao Shaolin, inclusive, tem um personagem. Então, o templo é justamente onde nasceu o esporte, né? Onde nasceu. Teve um monge que criou essas técnicas que é baseada nos movimentos dos animais, né? E esse monge criou essa técnica e foi lá no Templo Shaolin. Então, é o berço mesmo do esporte. Eu falei sobre a questão da rua. O que é as mulheres dançando na rua, nas imagens que você trouxe pra gente? Então, ali é uma prática de uma das vertentes do Kung Fu, porque o Kung Fu tem o Sandá, que é a luta, tem o Kung Fu tradicional, tem o Kung Fu moderno, e uma das vertentes é o Tai Chi Chuan, que é os movimentos de Kung Fu mais lentos, né? E as senhoras de idade, elas praticam isso com muita frequência, é natural. Então elas vão para os parques e elas fazem é quase uma dança, né? Mas é um tipo de Kung Fu também. Um hábito do dia a dia. Exatamente. Todo dia de manhã, todo dia no fim da tarde, você consegue encontrar essas pessoas. E treinamentos, os alongamentos deles também são atividades comuns do dia a dia? Já fazem parte da rotina? Eu acredito assim que os praticantes de Kung Fu, os meninos, né, eles treinam isso com bastante intensidade. Tem nas fotos até um menininho se alongando e assim, é muito forçado, né? Eles precisam ter esse alongamento. Já nos mais velhos, você pode notar que esse alongamento também está presente, justamente por ser hábito. Na hora que eles agacham com os pés todos no chão. E senhoras de idade, assim, 80 anos, agachando sem o menor esforço. Tem isso enraizado já na questão do comportamento do dia a dia. Por ter muita gente, se é uma população, como é sabido, de mais de 1 bilhão de habitantes, né? Pelo menos 5 vezes, mas dá mais do que isso, do que a nossa população, você culturalmente ou fisicamente se surpreendeu com a questão da quantidade de gente na rua? Que é muita gente para ocupar o mesmo espaço. A gente sempre ouve falar, né, que a China tem muita gente, que não sei quantos bilhões de habitantes lá. Então, assim, eu não imaginava que fosse tanto. A gente ouve falar, mas não imagina que é tanto. Então,
Tanto é que teve um caso curioso que a gente foi visitar a Cidade Proibida e a gente chegou lá e falou, mas meu Deus, quanta gente, parece que a China inteira resolveu visitar a Cidade Proibida no mesmo dia que nós fomos. Aí falamos assim, não, tá muito cheio, vamos visitar o zoológico. Hoje a Cidade Proibida a gente vem amanhã. A gente foi no zoológico. E quando nós chegamos no zoológico, estava lotado de gente. Então, assim, não é que todo mundo resolveu ir no mesmo lugar que a gente estava, mas é porque em todo lugar tem muita gente, muita gente. Aproveitando que você citou a questão do zoológico, tudo é muito grandioso também na forma deles organizarem esse tipo de equipamento público? Eu costumo dizer que os chineses têm mania de grandeza. Eles não fazem nunca pequeno, é tudo maior, maior do maior. E assim, no zoológico, não é simplesmente uma plaquinha dizendo, aqui é a ala dos leões, aqui é a ala dos pinguins. Eles fazem aberturas gigantescas. Então, na ala dos leões tem uma estátua gigante de um leão de pedra. Na ala dos pinguins tem estátuas enormes de pinguins. E é tudo na China é muito grande. O Muro da Cidade Proibida é uma coisa que, por mais que você fale, você nunca vai ter a dimensão se você não vê. É tudo muito grande. Fica muito grande ao olho mesmo quando você vê e se surpreende com isso. É demais, assim, não dá pra... Eles têm muita escultura, muito monumento na rua? Ou isso é ligado tem bastante. a essas questões? Tem bastante. Tem tanto monumento feito em rocha. Uma coisa surpreendente é que, assim, quando você chega lá, você percebe que as esculturas deles é tudo muito detalhado. Então, é entalhado na pedra, é entalhado na madeira, detalhes mínimos. Então, eles dão muito valor para isso. E tem também muitas esculturas de flor. Às vezes você anda, tem uma praça X no meio da rua e nessa praça tem um painel desenhado com flores. É bastante interessante, eles dão bastante valor para isso. A questão do urbanismo é bonito, organizado e limpo ou é só grandioso? É bonito e é limpo, mas não porque os chineses são limpos, eles são bastante porquinhos, né? É isso que eu queria chegar. O poder público tem trabalho com os chineses no dia a dia, até pelo volume. Tem muito trabalho. Os chineses, eles têm um costume que, para os ocidentais, assusta bastante, que é cuspir no chão. E, assim, é bem problemático, porque você está andando, de repente tem um chinês ali do lado que ele vai dar uma escarrada no chão, e para ele isso é normal. E, se você fizer cara de espanto, ele vai falar, ué, mas o que está acontecendo, né? Então, assim, tudo. Eles gospem no chão, eles jogam lixo, só que assim, em todo lugar tem uma lixeira e o poder público, todo lugar que você vai tem uma pessoa limpando, tem o caminhão que passa lavando as ruas à noite e tem aquela pessoa que fica organizando. Nós fomos na muralha, tinha um senhor catando os lixinhos, assim, folhinhas que tem em torno da muralha, com 2 palitos grandes, tipo rachis. Ele ia catando e ia colocando no saco, trabalho de formiguinha mesmo. Você falou da muralha, o que são essa enorme quantidade de cadeados aí? Então, é uma tradição que eu já ouvi falar que tem em outros países também da Europa. No caso da muralha, é porque quando os soldados que estavam construindo a muralha, que estavam trabalhando ali, eles deixavam em casa a esposa, a namorada, então eles prendiam esses cadeados como forma de simbolizar o amor eterno. Porque eles não sabiam se eles iam voltar para casa vivos, se eles nunca iam voltar, tudo podia acontecer ali, né? É tanto cadeado que de tempo em tempo eles têm que retirar isso. Tem que tirar. Senão não dá. Transporte, você usou os transportes comuns do dia a dia? Fala-se da questão do trem, lá de superfície. Eu sei que a questão da bicicleta, por exemplo, é muito utilizada também na China, né? Isso. Eu percorri a China inteira não, mentira. Eu percorri Pequim de metrô. Entendi. Que tal o metrô de Pequim? Não, é tudo muito, muito simples, né? Se você souber onde fica cada coisa, você pode pesquisar na internet antes e descobrir quais os pontos que você quer acessar. É muito simples, é como o metrô de São Paulo. A diferença é que os trens passam muito rápido, né? É um atrás do outro, não tem um longo tempo de espera. Tem bastante estrutura, sinalizando quando que o trem vai chegar, quanto tempo falta. Eu não conheço a linha amarela, mas disseram que chega um pouquinho perto do que é na China. Entendi. Agora,
a questão do transporte, da rapidez no dia a dia e o volume disso. Porque se você usar o metrô de São Paulo, por exemplo, por causa da questão da demanda, você chega praticamente a não ter. De novo, a quantidade de gente disponível para o transporte. Lota? Lota. Porque na China tudo lota. Porque é super lota, né? Tem muita gente para a mesma Na China tudo coisa. lota. E aí tem uma regrinha, né? Você entra. Você dá seu jeito e entra no metrô, porque ninguém vai te esperar. Todo mundo está querendo chegar num destino. Então, nesse aspecto, a falta de educação deles assusta um pouco. Mas é uma cultura que lá é natural, entendeu? Entendi. E lá, assim, super lota o metrô. Pode ter a estrutura que for, mas todo dia, o tempo inteiro, o metrô tá lotado. Então, empurra também é natural. É natural. E a linguagem, a língua, como você está falando de um universo muito diferente da escrita como o nosso, você falou, o metrô é super simples, mas se você não souber nada, imagino que são poucas pessoas que conhecem, dominam a escrita deles. Qual que é a referência? O que fazer? Então, a gente apelou para o inglês. Só que assim, nós falamos português e os chineses falam mandarim. Os dois têm que traduzir para o inglês para poder se comunicar. Não é muito fácil, porque a gente faz uma pergunta, eles não entendem, o inglês deles é carregado de sotaque. Por exemplo, amigo, eles falam flenda. Flenda, nada de então, friend. flenda já, né, a gente saiu de lá, brincava e falava, flenda, né? Vai por adaptação. Exatamente. E no comércio é muito mais fácil. Se você for andar pelas ruas de Pequim, provavelmente você não vai encontrar muita gente que fala inglês. Bater numa casa, né, numa Ruton, que chamam os bairros ali onde eles moram, você não vai encontrar muita gente que fale inglês, é difícil a comunicação. Agora, nos lugares, nos pontos mais comerciais, eles se viram muito bem, eles falam até alemão, russo, o que for preciso para te vender o que eles querem. Você assistiu ópera lá? Eu assisti na rua, né? Lá tem um bairro que é muito famoso por concentrar óperas, né? Espetáculos. Mas no caso eu assisti num artista que estava se apresentando na rua, é uma ópera tradicional chinesa, e assim, é um homem que canta, mas ele se veste de mulher, e ele tem a voz super fina, então eu assisti uma partezinha, assim. Mas vamos lá, para colocar o gosto musical tropical nosso aqui, MPB, que tá ouvindo o chinês cantando. Não dá para encarar. Tanto é que assim, eu acho que vale a pena assistir na rua, que à noite tem show, né, num dos lugares mais movimentados de Pequim, que é o Wanfujing, que vende as iguarias, né? Então acho que vale a pena você ir lá, aproveitar para comer as iguarias e ver a ópera, do que pagar uma fortuna para poder assistir uma ópera chinesa, que eu acho que não vai aguentar muito tempo. Mas é caro lá, a ópera também? A ópera é cara. É caro? É cara. Agora você falou das iguarias. Come-se de tudo na rua? A gente tem fotos aqui de coisas inimagináveis que as pessoas que sabem alguma coisa do chinês no dia a dia da cultura sabem que é um hábito alimentar completamente diferente do nosso. É completamente diferente. A gente passou um pouco apertado lá. Porque, assim, tudo tem muita pimenta. Então, do momento que nós saímos da escala que nós fizemos na África e fomos para Pequim, a comida já mudou. A comida do avião já mudou. Então, tudo tem muita pimenta, muito tempero e o cheiro muito forte. No hotel, eles costumam comer uns ensopados, umas coisas, servir no hotel, né? Tudo meio cozido, refogado? Exatamente, assim? É bem refogado. Tá. O yakisoba que a gente come aqui não passa nem perto de lá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma adaptação mesmo aqui. É bem puxado, eu diria. E assim, na rua tem a tradicional feira, né, chinesa lá, que é o Wanfujing, que é o nome da rua. E aí lá você encontra de tudo. Você encontra escorpião, você encontra besouro, você encontra cobra. Acho que o mais próximo barata. que eu vi nas fotos é codorna, né? Codorna. Codorna eu já conhecia. É, a codorninha bebezinha. Mas barata, besouro e cobra aí... E sabe o que é interessante? Você chegou a experimentar? Eu fui pra lá com a intenção de comer. Eu falei, eu vou estar em Pequim, eu vou comer, vou aproveitar, né? Tá. Quando que eu vou comer escorpião frito aqui no Brasil? Nunca. Mas chegando lá não deu pra encarar, porque o cheiro é muito forte, embrulha o estômago. E o bicho, ele é vivo. O escorpião, ele é vivo, ele fica no espeto se mexendo. O chinês só pega aquele espeto, mergulha no óleo, assim, coisa de 2 segundos. É um sacrifício na hora. Passa no salzinho e dá pra pessoa comer, né? Nada, então, você não experimentou nenhum tipo de nenhum...
De bicho, não. Eu Não. comi o lamen deles lá, O né? que é o lamen? É como se fosse um miojo, mas ele é feito à mão, ele é artesanal. Tá. Ainda assim, ele é mergulhado numa água que parece uma água suja, com um tempero muito forte. É bem diferente do nosso macarrão daqui, né? Do nosso... Quando você fala o tempero Miojo. forte, é a pimenta mesmo ou tem algum outro O tempero? principal é a pimenta, mas eu acredito que tem algum tempero específico. Gengibre, um gostinho de E gengibre. como você se virou? Primeiro que você estava lá numa competição, você teria que estar bem preparada e alimentada para poder enfrentar essa maratona. Aí com a cultura culinária de alimentação completamente diferente. O hotel do campeonato ele era mais bem preparado para receber os estrangeiros, né? Então lá a gente comia pãezinhos, tinha diversos tipos de pães. Aí o macarrão a gente pedia o macarrão sem a pimenta e eles adaptavam para atender a gente, porque sabia que tinha mais de 80 países, né? Competidores de mais de 80 países. Então lá foi mais tranquilo. Depois do campeonato que a gente foi para Pequim e lá que é bastante difícil, né? Na alimentação. Então em Pequim a gente ia basicamente em rede de fast food. Entendi. Comia meio americanizado mesmo. Todo dia, não dava. A questão dos shoppings, na rua você falou que portinhas davam para lojas gigantescas. Não é o shopping gigante, então, como a gente está habituado aqui? Não, tem dos dois tipos, na verdade. Tem um shopping lá em Pequim que ele chama Sanlitun Village. E esse é um shopping tradicional, tem a maior loja da Adidas, é um shopping enorme, gigantesco. Só que nessa rua, a Wang Fujin, que tem as iguarias, nessa rua tem muitas lojas de shopping. Então você entra numa portinha, você acha que você está entrando na loja X, por exemplo. Só que você entra, aí você nota que assim, tem uma porta de saída nos fundos. A hora que você sai por essa porta, tem escada rolante, vários andares, 5, 6 andares, e vai emendando uma loja com a outra e é bem interessante. O chinês aqui é conhecido no dia a dia do mercado paralelo, vamos dizer assim, como um intruso que faz dumping, né? A economia fala que o cara traz produto chinês, é trazer produto para concorrer com aquele que produz regularmente no mercado, a qualidade muitas vezes mais sofrível, plásticos, tecidos têm muitos desses problemas e acabam prejudicando a indústria nacional, não só aqui como nos outros países. Mas aí você estava lá. Que tal os preços aí, primeiro das roupas, vamos dizer assim, ou dos utensílios eletrodomésticos de boa marca? É impressionante. É impressionante, assim. O que acontece lá na China é que, por exemplo, a Nike tem a fábrica da Nike na China. Sim. E o mesmo dono da fábrica da Nike produz tênis da Nike, só que ele não vende para a Nike. Tá. Ele vende para os chineses que vendem lá. Então é um tênis da Nike, é um tênis oficial, só que eles vendem por um preço muito barato. Por exemplo, um tênis da Nike lá que aqui custa 500, 600 reais, a gente paga em torno de 70, 80 reais. Já fazendo a equivalência da moeda já? Exatamente. Entendi. Aliás, você citou a moeda, você entra com euro, entra com dólar? Entra com dólar e depois você tem que trocar para yuan. Yuan. Eles só aceitam yuan na maioria dos lugares. Mas na referência de moeda, a moeda nossa é forte em relação ao yuan. É forte. R$1 equivale... R$1 é 4 yuan. Tá. Vale 4. Dá Vale para comprar 4 deles lá. Você tem que dividir tudo por 4 para saber. Para ter referência da moeda. Exatamente. E aí, mas o preço daí do produto, o mesmo produto aqui, isso serve para eletrodoméstico? Você citou a questão de tênis, camisetas, marcas de vestuário também? Também, assim, tem lojas que não compensa. Por exemplo, tem a Apple. Tem bastante lojas da Apple lá em Pequim. Se você for comprar, ainda é mais barato do que no Brasil. Mesma coisa, lojas de roupa, Adidas, Abercrombie, essas coisas. Se você for comprar na loja oficial, ainda vai ser mais barato que no Brasil. Só que tem esses lugares que vendem, que a fábrica desvia um pouco, que é o mercado da pérola e o mercado da seda. E aí é muito, muito, muito mais barato. A gente costuma falar que tem uma regrinha quando você vai nesses dois lugares, principalmente, no mercado da pérola e no mercado da seda. O chinês vai te passar um preço e você joga lá embaixo, você tem que pichinchar, por exemplo. Eu te cobro R$100 por uma blusa. Você fala, não, transformando já, né? São R$100, não, eu pago 10. Entendi. E aí ele vai negociar com você, a negociação demora uns 40 minutos e você só sai da loja se você pagar 10.
Você bate o Tem pé que e fala... insistir, então, porque eles Tem. jogam para cima o preço. Exatamente, porque eles já esperam a cultura de que você já pichinche. Entendi. Se eles acharem que eles estão perdendo, eles não vão te vender, eles te botam para fora da loja, assim... Eles não vão perder. Agora, pode ter certeza que se eles te venderem o produto, eles não estão perdendo. Então, você fez uma boa negociação. Eu cheguei a fazer negociações lá de 40 minutos. E você entra e fala, não, eu vou embora. E eles te puxam para dentro da loja. Volta aqui. Isso que eu falo, aí vai a competição pelo comprador também. É claro. É em outro nível. Por causa de tanta gente aproveitar É muita o turista. concorrência e eles precisam vender e eles querem vender. Eles não vão sair no prejuízo. Para as pessoas terem ideia disso, tem que colocar sempre na cabeça o referencial que a gente está falando de mais de 1 bilhão de pessoas no comércio lidando com essas relações do dia a dia, de gerar receita, renda, né? E quando eles veem estrangeiro, eles sabem que você vai para lá pelo menos com um pouco de dinheiro, né? Então, sim. Eles têm essa noção de que você é um comprador em potencial e que eles vão fazer de tudo para que você leve o produto deles. Você né? falou da Pérola. A Pérola é barato lá também? Muito barato? Muito Compensa barato. comprar muito? Quem gosta muito de joias nessa área aí? Compensa comprar muito. Lá tem o mercado da pérola, que é um mercado que tem 2 andares só de pérola. A mulherada fica bem louca, né? A hora que vê. E eles abrem, tem algumas demonstrações, algumas lojas que abrem a concha ali, mostra como que é a pérola, que vem 30 pérolas em cada concha. Nesse caso, a pérola chinesa, a pérola na China, ela é barata porque eles desenvolveram uma técnica que eles infiltram sujeirinhas lá, resíduos dentro da concha e ela desenvolve as pérolas mais rápido. E são pérolas de qualidade, redondinhas. E lá tem muita pérola. Para eles não vale nem a pena falsificar a pérola, Agora, porque tem imagino muita. com o mercado, como tem muita, mas aqui no Brasil, em alguns mercados fora da China, é um produto caro, tem dificuldade de trazer, porque tem gente que pode encher uma mala inteira de pérola, sei lá, como comércio. Você teve dificuldade com algum tipo de produto? Tô falando que você veio cheio de pérola, mas trouxe espada e outras coisas do dia a dia. Eu não paguei para ver, assim, né? Não, eu comprei bastante coisa, claro, mas assim, nada, um saco de pérolas, né? A gente trouxe um saco de armas. Achamos até que ia ter armas de Kung Fu. Achamos até que ia ter algum problema na alfândega daqui do Brasil. Mas explica quais são as armas, senão as pessoas vão pensar que você entrou com espingardas e revólver. Nós trouxemos facão, espada, tchaco, escudo, orelha de tigre. São as armas típicas do Kung Fu, né? Instrumentos para competição e para Exatamente, para competição, para academia. A gente não trouxe para vender, a gente trouxe para abastecer a academia e os atletas da academia. Mas mesmo assim foi uma mala bastante grande. Só essa mala deu um volume de bagagem, né? Sim. Então a loja forneceu a bolsa própria para isso, nós lotamos aquela bolsa de armas e rezamos para chegar no aeroporto, né? E não ter problema. E não ter problema. Em Pequim não teve menor problema, passamos tudo. E aqui no Brasil também foi bastante tranquilo, mas acho que a gente deu um pouco de sorte, né? Entendi. Mas por serem armas até poderia ter alguma restrição, não sei, tem a questão do volume, né? De entrada e saída de mercadorias, como em outro qualquer país. Mas e a qualidade disso? Falando de armas para a gente mostrar, mas são lâminas, são inox, é um negócio que aqui é caro, né? É caro, aqui é bastante caro. Lá em Pequim nós encontramos uma loja, que é uma loja subterrânea, uma portinha, como muitas das coisas lá, que você entra, desce uma escadinha e tem um senhor chinês que faz essas armas, ele fabrica essas armas. Tanto é que assim, a gente queria uma arma escrito, uma espada, né, de decoração, escrito o nome em chinês, o nosso nome. E ele escreveu o nome na hora, ele gravou o nome na hora. Então é muito interessante, são armas de bastante qualidade, eu diria assim que de mais qualidade do que as que vendem aqui no Brasil e que a gente pagaria um preço altíssimo e um preço muito barato. Vou pegar outras curiosidades aqui para você ir falando. O hotel, a questão do dragão. Tem um hotel, lá o dragão, ele é um símbolo chinês, tudo na China tem o dragão. Então tem um hotel que ele foi construído perto do complexo esportivo das Olimpíadas de Pequim de 2008, que ele tem um formato de dragão. Então são 4 prédios, se eu não me engano, e tem um prédio maior e 3 prédios menores que representam um dragão. É um hotel muito luxuoso. Gigantesco também. Gigantesco.
E o cubo d'água, o prédio conhecidíssimo com a Olimpíada a olho nu lá, ele é tão bonito quanto aqui na imagem de TV? Sim, é maravilhoso. Nós ainda fomos num horário bom para lá, que foi assim no finzinho da tarde, comecinho da noite. Então nós pegamos ele apagado. O cubo d'água ele é feito de material reciclável, são bolhas enormes assim, e essas bolhas acendem à noite, fica azul, vai trocando, né, a cor. E é muito legal. Aquele mármore da foto que foi esculpido como se fosse quase ao chão, né? Aliás, é isso mais ou menos, né? Esse mármore ele é da Cidade Proibida. A Cidade Proibida é onde viveu os imperadores durante muito tempo. Ela era proibida para as outras pessoas, então só podia entrar lá o imperador, a família e os servos do imperador. E é tudo muito luxuoso. Essa pedra é uma pedra que foi trazida de longe, de um lugar longe de Pequim. Ela foi trazida durante o inverno, eles deslizaram a pedra no gelo e levaram até a Cidade Proibida, e ela fica na entrada de um dos aposentos. O imperador passava por cima dela. E nessa pedra ela tem 17 metros, se eu não me engano, e é uma rocha só. Ela não é quebrada, não é 17 metros de rocha quebrada, ela é uma pedra só. E eles esculpiram... Fica no chão, né? No chão, eles colocaram no chão. Hoje em dia não pode passar por cima, tem a proteção, mas os imperadores passavam, né? Que tal o banheiro? O banheiro é difícil. Tem uma imagem para mostrar do banheiro. O banheiro é difícil, assim, você fala, ninguém acredita. As antigas latrinas do interior eram assim, né? Lógico que era de tábua, só um buraco, mas você ficava de cócoras, literalmente. É, ninguém acredita, assim, é bastante diferente do nosso. No hotel tem a latrina tradicional, né? Mas os banheiros públicos é bastante complicado. E o interessante, assim, que a gente comentou da flexibilidade no começo, as senhoras chinesas, elas não têm nenhum problema em ficar de cócoras ali no banheiro, porque elas têm esse alongamento, então acho que é necessário, né? Que tal o aeroporto? Eu vou comparar com Madrid aqui, você tem uma obra tão grande e distribuída, independentemente da questão da logística dela, e é bonita toda em vidro, apesar de ser novinho, né? Que você tem que fazer um percurso entre o check-in e o embarque de metrô, de tão longe, tão grandioso que é. Que tal o aeroporto de lá? Na China também tem isso. Quando você, entre o embarque e o check-in, você também tem que pegar um metrô para poder chegar. É enorme, né? E o aeroporto também tem a referência do dragão. Se você vê o aeroporto de cima, o telhado dele parece umas escamas de dragão. Então os chineses falam que, né, o aeroporto tem a forma, lembra um dragão. Mas é enorme, é gigantesco. E a relação dos chineses com os japoneses? É difícil. Eles guardam um rancor muito grande. A gente chegou lá, a gente ficou um pouco assustada. Teve um incidente há pouco tempo atrás envolvendo China e Japão. E a hora que a gente chegou lá, estava bem alvoroçado isso ainda. A gente encontrou lojas com placas, cartolinas, dizendo que é fora, Japão. O japonês chega a ser utilizado na rua mesmo, se ele estiver presente no dia a dia? É uma convivência difícil? Eu acredito que é difícil, sim. Assim, eles têm problema com as pessoas que moram na China e têm sobrenome japonês. A gente pegou uma guia que levou a gente até a Cidade Proibida e a gente percebeu na fala dela que isso é uma coisa enraigada, que eles passam para as crianças na escola esse ódio aos japoneses. Então ela falava assim, os japoneses falam que eles são os maiores produtores de seda, mas eles são os mentirosos, os maiores produtores de seda são os chineses. Mas a questão da invasão mesmo, a questão teve antiga, uma invasão há pouco tempo, há anos atrás, né? Mas é da história recente, que os japoneses invadiram a China e decapitaram o marido das mulheres, né? Fizeram barbaridades lá, né? Coisa da guerra mesmo. Isso ficou arraigado. Eles não perdoam, eles têm uma memória muito boa, diferente do brasileiro, né? Eles não esquecem. Falando do Outro Horizonte, você pegar fisicamente o padrão oriental, né? O chinês se enquadra perfeitamente nisso. Quando vê brasileiros e essa diferença, paravam você na rua para tirar foto. Me senti uma estrela. É comum mesmo. É muito queriam comum. Tirar foto. Porque lá, assim, os chineses, eles são todos iguais. As moças têm a pele muito branca, o cabelo muito liso, os olhos puxados. Os rapazes, eles não são tão bonitos. Eles têm o cabelo mais maltratado, o dente mais maltratado por conta do fumo, a maioria fuma. A pele mais judiada, mas enfim, eles são iguais, eles são uma massa de gente. Não tem essa diferenciação étnica que a gente tem aqui no Brasil, essa variedade. E a gente chega lá, eu sou bastante diferente do biotipo deles, né? Sim.
Então, o meu cabelo é cacheado. E eles queriam muito tocar o cabelo, pra ver se é de Liso, verdade, é. pra ver se, né? E é muito engraçado. Eles te param na rua e querem tirar foto e aconteceu bastante, mesmo em Pequim, que é capital. Aconteceu deles me pararem na rua várias vezes pra tirar foto, pra querer pegar. É engraçado. Fora as catarradas do dia a dia, tem alguma coisa que te assustou com os chineses da questão de comportamento? Ou é essa impressão? Aliás, primeiro, para chegar ao final, a impressão que você tinha da China que você não conhecia é igual ou mudou muito? Na verdade, eu nem sei se eu tinha uma impressão muito bem formada da China. Eu sabia que era um país muito grandioso e onde viviam muitas pessoas e que eles tinham mania de grandeza. Mas a hora que você chega lá, você percebe que tudo isso é multiplicado assim por 1000. Eu achei os chineses um povo bastante acolhedor, eles querem te receber bem. Eles fazem de tudo para te agradar, um briga com o outro para te agradar. E eles querem te receber muito bem. É uma impressão boa. Por outro lado, a cultura é diferente, só que a gente não tem como acusar, como contestar, porque é uma coisa cultural. Eles gospem no chão, eles catarram no chão, mas para eles é normal. Tem que compreender. Exatamente. Mas assim, é um país incrível. Eu pretendo voltar para lá, né? É. Praticando ou não o Kung Fu? Ah, de qualquer forma, eu pretendo, porque assim, eu me interesso bastante por essas diferenças culturais. Eu acho que com isso você pode aprender muito. E é o que você leva da vida, né? Sim. Os lugares que você visitou e os conhecimentos que você adquiriu. Então, é bastante inspirador e, assim, interessante mesmo. Vanessa, obrigado por você ter vindo aqui, emprestado um pouco do seu tempo para poder transferir as impressões que você teve para o público e conhecer um pouquinho desse horizonte cultural do dia a dia. Eu que agradeço o convite. Da China. Obrigada. Muito obrigado.